Olá, olá. Estamos juntos no Vamos, hoje um episódio diferente. Este episódio 163, vamos todos sentir falta do Padre Nuno, mas temos um episódio especial com quatro jovens, não todos aqui da paróquia, mas que nos vêm-nos falar deste curso da Bíblia que tiveram a fazer agora. E por isso não vamos ter a crónica inicial, também vos conto. Começa sempre com uma crónica inicial de uns 10, 15 minutos, de eu e o Padre Nuno a contar como é que foram os últimos dias, a última semana. Pronto, e eu não vou estar aqui a falar da minha semana sozinho, mas se alguém quiser dizer alguma coisa boa da vossa semana, podem dizer. Bem, mas então eu pedia, neste episódio especial, porque é que é este episódio? Porque quinta-feira passada terminou este curso, eu e o Padre Nuno já falámos, penso que em 2 episódios diferentes sobre o Vamos, já demos assim, uma perspectiva sobre o Unlocking, demos uma perspectiva geral sobre este curso que fizemos. Uma no início, a explicar que ia haver, e depois uma a meio com os frutos, já alguns frutos. Mas então, trouxe aqui 4 alunos muito empenhados. Então querem se apresentar, podem falar para a câmara, dizer o nome e a paróquia e como é que vieram cá parar. Um de cada vez. Começar a Maria, se calhar até deste lado. Olá. O meu nome é Maria. Mais perto. Olá, o meu nome é Maria. Eu sou da paróquia de Estoril. E como é que eu vim cá parar? Sinceramente foi de boca em boca. Tinha uma amiga minha que se tinha inscrito e ouvi falar do assunto, interessou-me, era uma coisa que eu andava a procurar há algum tempo e então assim foi. Muito bem. Então, eu sou a Vera Azevedo Mendes, tenho 23 anos, sou da paróquia de Miraflores. Vim cá parar um bocadinho caída do nada, só conhecia uma pessoa que estava cá e portanto foi uma aventura, mas pronto, também foi um bocadinho boca em boca e cá estamos. Já agora, desculpa, eu não perguntei. A Vera 23, Maria, que idade é que tens? 25. 25. E já trabalham? Já trabalham os dois, ok. Então, próximo. Eu sou o Simão, sou da paróquia do Estoril, tenho 19 anos. Mais perto. Acabei por me inscrever no curso do Unlocking porque mandaram para o meu grupo das equipas e foi uma coisa que eu interessei, porque a Bíblia não era algo que eu tinha uma grande relação e pronto, aqui estou. Muito bem. E o Tiago? O Tiago. Eu sou o Tiago, tenho 32 anos, sou aqui da paróquia de Cascais e quando estava a ajudar na paróquia, a Carla me avisou que haveria o curso do Unlocking e eu me inscrevi porque era mesmo o que eu estava à procura já faz muito tempo, fazer um estudo bíblico, e fiquei muito, muito animado mesmo em poder participar. É verdade, o Tiago pertence aqui à comunidade mais de língua inglesa da paróquia e eu fui uma vez ao Conselho Pastoral da língua inglesa, dos paroquianos de língua inglesa, e o Tiago disse: é preciso cursos bíblicos, é preciso Bible Study. Depois ofereceu-se para ele dar este curso, para ele ajudar. Provavelmente não seria com as apresentações, mas seria a coordenar e tudo. Porque o curso original era com vídeos. Pronto, já falamos um bocadinho disso. Mas então sabemos já um bocadinho quem vocês são e da paróquia. Portanto, um de Cascais, ainda que seja brasileiro, e da comunidade inglesa, 2 do Estoril e uma de Miraflores. E porquê é que se inscreveram já agora no Unlocking the Mystery of the Bible, né? Desvendando o mistério da Bíblia? E pergunto já com outra pergunta, que é: qual é que era a tua relação com a Bíblia, a relação de cada um com a Bíblia antes disto? Alguma vez tinham tentado ler isto? Para vocês já era uma coisa arrumada de ninguém lê, somos católicos na mesma, não interessa. Pronto, na missa tem que se ler, mas pronto, qual é que era a vossa relação com isto e o que é que isso levou também a esta inscrição, não é? Porque é que isso... Porque eu disse aqui também no podcast ao início, quando o Padre Nuno, quando decidimos fazer este curso, eu pensei: Padre Nuno, eu acho que 8 sessões Bíblia para jovens vai ser um fiasco. Ninguém se vai inscrever. Porque eles só querem temas mais picantes, temas mais polémicos. E ficámos surpreendidíssimos com, ao início, 72 inscrições, depois tivemos que cortar, não é? Mas pronto, então porquê é que se inscreveram neste curso e qual era a vossa relação com a Bíblia antes? Isso foi? Claro. Pronto, então, porquê que eu me inscrevi? Eu acho que isto já é uma coisa que vem há alguns anos, pelo menos na minha experiência, que foi
depois de muitas conversas com muitos amigos, eu tenho sentido que... Mais? Podes continuar. Depois de muitas conversas com muitos amigos, eu tenho sentido um bocado que já estava naquela fase da minha vida em que sentia que estava a apoiar uma coisa que não conhecia bem. Não tinha grande fundamento para o porquê de dizer que acreditava em Deus e o que é que eu gostava em Deus e o que é que, não, e o que, é que acreditava e não acreditava. E, portanto, eu já andava há alguns anos, especialmente com a disseminação das redes sociais, eu tinha reparado que, especialmente lá fora, especialmente nos Estados Unidos, independentemente se fossem pessoas católicas, se fossem cristãos, eu tinha reparado que eram pessoas que conheciam bastante a Bíblia e conheciam bastante a palavra e sabiam, em discussões, mandar versículos da Bíblia e, para fundamentar as coisas que diziam. E eu sentia que era uma coisa que eu também queria saber fazer. E então eu andava já há algum tempo à procura de uns cursos destes. Era uma coisa um bocadinho difícil de encontrar por aqui. Sabia que havia um na paróquia de Estoril, mas entretanto com alguns temas acabou por não funcionar. Eu até me inscrevi com o meu pai. E então depois, há pouco tempo, acabei por ouvir sobre isso. Acabou por me chegar aos ouvidos que ia ser um curso feito, que ia ser feito aqui, e então eu decidi fazer isso, inscrever-me. Em relação à minha relação com a Bíblia, já existia, sim. Também uma coisa de pouco tempo, talvez 2 anos. Eu sentia até quando era mais nova que eu quase que não sabia abrir uma Bíblia e onde é que estava Mateus, onde é que estava Deuteronômio, onde é que estava o que fosse. Eu não tinha mesmo, não é que não tivesse para aí virada, nunca tinha pensado nisso. E depois quando finalmente comecei a pensar, a primeira coisa que me disseram para fazer, tanto nos vídeos que eu via mais nas redes sociais, como as pessoas que me faziam recomendações diziam sempre coisas do género: ok, deves ler, mas tenta sempre complementar o Antigo Testamento com o Novo Testamento. E eu sou uma pessoa, primeiro, zero disciplinada, portanto, logo a partir daí, quando eu tentava começar a ler a Bíblia, era uma coisa que eu tinha imenso entusiasmo na primeira semana, nas primeiras 2 semanas, e depois começava a esquecer, ou começava a ser uma pessoa mais preguiçosa em relação a isso. E depois a segunda coisa era esta coisa de complementar o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Para mim era a coisa mais confusa de sempre. Para mim tem que ser uma coisa estruturada, porque era do género, se me dizem para ler um bocadinho do Antigo Testamento, sei lá, do Gênesis, ao mesmo tempo que estou a acompanhar João, até que capítulo é que eu tenho que ler do João para passar para o Gênesis e depois vice-versa. Portanto, era uma coisa que me fazia imensa confusão e então desmotivou-me um bocado. E então, pronto, acho que foi um bocadinho por aí que eu vim para aqui. Obrigado, Maria. Então, Vera. A minha vez. Bem, então, eu acho que se calhar até vou começar ao contrário, porque segue muito na tua lógica de... Eu acho que tentei uma vez pegar na Bíblia e pensar, ok, vamos ler isto, vamos perceber Do início ao fim. o que é isto. Durou, acho que nem 5 minutos. Nem 5 Li as primeiras páginas e pensei, isto não faz sentido absolutamente nenhum. Lá está, lembro-me que uma das primeiras coisas que o Padre Simão disse foi: a Bíblia não é como um livro, não se lê de uma ponta à outra. Primeiro erro, claramente, de alguém que não sabe o que é que está a fazer. E faz todo sentido, não faz? Faz todo o sentido, agora que eu percebo. Sim. Mas na altura, de facto, passava páginas, pensava, isto não faz absoluta. Estávamos ali, agora já estamos ali, não estou a perceber nada. E então isto desmotivou-me imenso. E pensei, não, isto... Não percebo nada disto. Eu ainda por cima, voltando ao início da pergunta, cresci muito num movimento em que nós estamos muito habituados a olhar para a história de Jesus aos olhos de Nossa Senhora, uma perspectiva muito mais mariana, e portanto a história de Jesus mesmo nunca foi uma coisa que eu, tirando na catequese, aprofundasse imenso. Isto era Schoenstatt? É Schoenstatt. E portanto nunca aprofundei muito a Bíblia em si e esta linha, este fio condutor que agora eu percebo que a Bíblia tem. E pronto, e portanto, acho que ao longo, cada vez que eu fui crescendo, fui percebendo, há aqui qualquer coisa que está a faltar, há aqui qualquer coisa que está cada vez menos a fazer sentido, e eu preciso de perceber o que é que isto é, e não fazia ideia, mesmo quando entrei para o curso da Bíblia. Por acaso foi por acaso que esta foi a resposta, porque só depois é que eu percebi, ok, era isto que faltava, era isto que me estava a desmotivar, era isto que me estava a afastar, que era, eu não sabia, eu discutia com amigos e de repente falava sobre toda uma fé que tinha e tudo com a maior das certezas, e depois faziam uma pergunta sobre a Bíblia e eu não sei responder. Sim. Desculpa. E portanto acho que foi um bocadinho mais do preciso de
aliás, quando eu entrei para o curso da Bíblia, eu nem sabia que íamos falar tanto sobre a história em si. Eu achei que ia ser, vamos aprender a mexer literalmente na Bíblia, porque eu não sabia. Eu espero não Mateus, preciso de ok, lições. é Sim. aqui, não fazia ideia. E de repente a primeira sessão foi história e eu, uau, ok, isto não era nada que eu Só estava à uma boa espera. nota para o ano, já saber. Mas foi ótimo, porque foi mesmo bom e, portanto, acho que eu vim muito nesta procura de... Eu preciso de perceber o que é a Bíblia, preciso de perceber a mexer, como é que se mexe na Bíblia e porque é que faz sentido falarmos sobre a Bíblia. E sem querer, sem saber, de repente estava a trazer toda uma coisa que eu não sabia que sentia falta e pronto, portanto foi muito bom. Maravilha. Estou-te a ver uma apaixonada. Super, apaixonada. super. Muito bem. Então, Simão. Pronto, aqui a minha relação com a Bíblia, nunca tentei ler a Bíblia, mas é porque eu até posso dizer que quase nunca tentei ler nenhum livro. É um problema de literatura. É um problema mais de literatura do que propriamente da Bíblia. E por acaso, ao longo deste ano, eu fui, por exemplo, ao Teatro do Príncipe do Egito, que era também a narrar um pouco da história da Bíblia. Também vi umas séries na Netflix relacionadas com histórias da Bíblia. E portanto, eu, apesar de nunca ter tido esta tentativa de ler a Bíblia, começava a ganhar uma certa admiração. E depois, pronto, surgiu este curso e eu senti que também era uma maneira de aumentar esta admiração e também explorar ainda mais Sim. a Bíblia. Então, só antes de ir ao Tiago, porque acho que o Tiago tem uma história diferente, como é que vocês viam, ou seja, esta incompreensão da Bíblia para vocês tornava a missa mais seca, não é? Quando falamos da missa que é uma seca, Sim. ter aqueles 10 Sim. minutos a ler coisas que eu não percebo e depois, pá, e às vezes o padre não consegue explicar muito bem ou não explica, enfim, vai para o caminho que for, não é? Quer falar melhor, quer falar pior. Isso faz com que eu alimente esta ideia da missa é uma seca, não é? Sem dúvida. Então, Vera, diz lá. Por acaso, houve uma das sessões, tanto na última como na primeira, que era porque é que se inscreveram neste curso. E uma das minhas razões foi que eu, quando vou à missa e percebo as histórias e percebo o que é que se está a ser falado, eu acabo por ganhar um maior interesse ao longo da celebração do que propriamente primeira leitura, Salmos, segunda leitura, e passou-me tudo ao lado e eu, pronto, agora vou para casa e pus o check e pronto, não, acho que assim, compreendendo um pouco melhor as histórias, pronto, já deste domingo eu fui já com outro tipo, pronto, que já a saber do Evangelho, porque outra coisa que este curso me trouxe foi que eu agora, muitas das vezes, leio as leituras antes de ir para a missa, faço a minha interpretação e depois, pronto, espero que é que Confrontas com o padre. Exatamente. E pronto, acho que é isto. Agora, Boa, obrigado. só o Tiago. Bom, eu comecei a ler a Bíblia em 2017. Eu sempre fui católico e sempre fui às missas e sempre tinha essa exposição. Então, eu percebia mais ou menos a história, mas de uma forma muito empírica, de uma forma muito, assim, do convívio. E em 2017 eu tive assim, uma mudança de vida que eu parei e disse, olha, eu vou começar a ler para perceber a fundo, não é? Tentar realmente entrar nas escrituras, começar a fazer essas leituras. E eu fui começar do começo. Fui logo para o Gênesis. E eu comecei a ver E chegaste até onde? Eu cheguei até até o Êxodo. E Portanto, ficaste no segundo livro. fiquei no segundo. Menos mal. Está melhor do que eu. Melhor que o Simão. Então, foi um começo, assim, onde, à medida que eu lia, eu não reconhecia o Deus do Novo Testamento. Eu estava a ver, mas nosso Deus é misericordioso e cá no Antigo Testamento está a castigar, está isso e tal. E aquilo não me fazia sentido e eu ficava, olha, eu preciso de alguma direção aqui, alguma interpretação, falar com alguém. E aquilo ficou assim durante alguns anos, essa incógnita. Em 2020 foi quando eu comecei a perceber aquilo que eu estava a ler. Eu comecei a assistir uns vídeos, a encontrar alguns recursos, a ter pessoas com quem falar. E então, tudo aquilo começou a fazer sentido e eu comecei a ligar os pontos. Foi, acho que na Páscoa de 2020 que eu pensei, olha, estamos sempre a celebrar a Páscoa com coelhinhos da Páscoa, ovinhos da Páscoa, chocolate, tudo isso. Mas espera, a Páscoa não é o sacrifício de Cristo?
E então eu percebi, pera, os judeus também praticam, têm a Páscoa judaica. Isso acontece na mesma data? Pera, o que está acontecendo? Ok, o cordeiro O que? é Jesus igual... era um judeu? É um judeu. E eu sempre tive essa percepção de que o catolicismo tinha origens judaicas. E depois desses estudos eu comecei a ver, não, o catolicismo é praticamente o judaísmo cumprido, é o judaísmo fulfilled. Então, isso mudou a minha forma de ver, e quando eu vi um vídeo sobre a genealogia abraâmica, eu fui buscar na origem de tudo. Tudo começou a fazer sentido, porque não é possível perceber a profundidade, o impacto e o peso do Novo Testamento sem perceber o Antigo Testamento. E foi aí que eu comecei a ver, calma, a serpente de bronze no Antigo Testamento é o crucifixo do Novo Testamento? Então é por isso que no altar temos o crucifixo e não o Cristo ressuscitado, porque quem olhar para o Cristo estará salvo mesmo que esteja picado pela serpente. E essas ligações é o que me mostrou que o Antigo Testamento dá peso e significado ao Novo, e o Novo explica o Antigo. O Novo é o cumprimento. Então, foi aí que eu comecei a ler a Bíblia de uma forma diferente. Deixei de ler de uma forma linear e comecei a buscar essas referências cruzadas. E nessa jornada comecei a descobrir assim, uma profundidade de simbolismos e significados que mudaram a minha forma de entender a história da salvação. Então, depois eu participei das jornadas, da Jornada Mundial da Juventude em 2023, e comecei a entrar em contato com a comunidade católica. Agora, em 2025, mudei-me para Cascais e finalmente um curso bíblico para poder ver o panorama completo. Depois de tanto pedir. Para agora ter essa didática visual, não é? Que mostra todo o panorama de uma forma muito visual, de uma forma muito explicada, muito conectada, que realmente faz esse conteúdo ser mais fácil de digerir, de perceber e de compreender como um todo. Não é? Boa. Então é bonito ver como o Nosso Senhor vai atraindo de maneiras diferentes e salvando, a história da salvação, não é? Então, olha, antes de irmos mais para a frente, acho que precisamos de explicar às pessoas qual era o modelo do curso, como é que consistia no tempo, né? A primeira parte, a segunda parte que nós tínhamos. Portanto, pedia um que explicasse isso, e depois o que é, se calhar alguém que pode mostrar a tabela e explicar um bocadinho a tabela para a câmara, ou seja, porque o curso é muito visual também, não é? Tem muitos estes subsídios, e pronto, pedia a alguém que explicasse um bocadinho isso, só pedir à Vera que aquele microfone está a tapar a cara da câmara. Portanto, só... Exatamente. Não. Muito obrigada. Nada, que é para se ver a tua cara. Claro. Então, quem é que pode explicar em que é que consiste o curso? Como é que era a dinâmica? Lá. Ok. Tudo olhava a ti. Ok. Bem, o curso era coisa de talvez 1h30, não sei. Idealmente, 1h30. Idealmente, exatamente, dependendo dos grupos. Mas basicamente tinha duas partes. A primeira parte, normalmente havia trabalhos de casa, portanto, alguns de nós líamos os capítulos da Bíblia que era suposto ler. Portanto, Era que uma coisa- preparavam a sessão, não é? Exatamente, que preparavam a sessão. E depois nós íamos para a sessão, e na primeira parte da sessão, diria nos primeiros 40, 45 minutos, dependendo do tamanho também dos capítulos que Do lemos. entusiasmo do padre. Exatamente, exatamente. O Padre Simão explicava-nos um bocadinho o que é que se tinha passado e o que é que tínhamos andado a ler e o que é que tínhamos preparado. E depois dividíamos em grupos que tinham sido feitos aleatoriamente, um bocadinho como a distribuição de idade e géneros, que é para percebermos, que é para discutirmos o que é que tinha sido falado. Portanto, havia umas perguntas já nestes tais subsídios que se estava a falar sobre o que é que se tinha andado a falar, e então nós falávamos um bocadinho sobre isso e refletíamos um bocadinho. Pronto, acho que dependendo dos grupos, houve uns grupos que duraram mais do que outros. Não é, Onde Tiago? se falava mais do que outros. Vocês eram do mesmo grupo, não era? Sim. Exatamente, Tiago. exatamente. E pronto, e acho que é um bocadinho isto. Muito ao de leve. Muito bem. Mas seguíamos, ou seja, pensar na Bíblia, como a Vera estava a dizer ao início, Importante. não sabia o que é que eu ia fazer, não é? Eu ia ver como é que se lia, ia aprender, e é fácil, ou seja, a nossa perspectiva cronológica, não é? Que atravessa a Bíblia, é uma hipótese, mas podíamos ter falado em 8 sessões de 8 temas diferentes. A esperança na Bíblia, não é? Uma catequese sobre a esperança na Bíblia, não é? O amor na Bíblia, não é? O que for, não é?
Mas a nossa perspectiva era uma perspectiva cronológica, não é? Exato. Que dá um peso, parece-me, até para mim que já tinha estudado, um peso de história, não é? Que isto é real, não é? História, pronto, manda a bola para o vosso lado se podem continuar esta ideia. Sim. Eu posso só dizer, já que a coisa que mais me espantou logo, quando ainda era ao princípio, ainda era a sessão de introdução e estava a olhar para estes cadernos que foram feitos, sinceramente muito bem feitos, que eu lembro de chegar a casa e de ficar chatidíssima à espera que alguém tivesse acordado para lhe mostrar isto. A coisa que mais me espantou foi ver os primeiros Jogos Olímpicos. Foi assim a coisa. É uma coisa que ainda hoje acontece e de repente ver os primeiros Jogos Olímpicos aqui. Então agora tens de numa explicar para as altura, pessoas. confesso que Nós- já não quer dizer, me eu lembro nunca em que falei de altura Jogos foi. Olímpicos, mas tens de explicar às pessoas como é que isso surge. Deixem-me só ver nesta tabela. Então fazem o teu momento lenca, se faz Podes favor, e mostrar a mostra-nos. tabela. Exatamente. Portanto, tínhamos Então, uma tabela. Vera, ajuda aí, se faz fantástica, favor. gigante, Ali para a câmara. em que agora temos que encontrar os Jogos Olímpicos, que eu já não me lembro. Deve estar. logo no Deve início. estar aqui. Exatamente. Vira ao contrário, vira ao contrário. Exato, deve ser ao contrário. Ainda Pronto. podemos fazer assim, aquele para um lado e esse para o outro. Aí completa. Exato. Pois é, Pronto. pois é. Ai, acho que estava Agora do acho que outro não estou. lado. Mas então. Mas pronto. Ela está Vou, ao contrário. Tiago, espera, continuem assim. Já Exato. vou-vos pedir, Tem na que verdade, dar a que virem volta. ao contrário. Mas Tiago, aponta aqui para a câmara onde elas têm. Tá O que é que se está a fazer? Portanto, as pessoas estão a ver o gráfico, a tabela, mas explica lá. Exatamente. Então, o que é cada coisa? Ah, não, tu não tens microfone assim. Então, assim, não preciso que apontes o microfone para o Tiago. Então, aí, estás a apontar. Podemos apontar ou não? Então temos em cada. Portanto, o subsídio. Isto está a ser um bocado confuso, mas o subsídio vem com. Ok, Tiago, acho que não está a resultar, está só a tapar as câmaras. Não está a ser. Desculpa. Mas então, temos. Este é o nosso material principal, não é? De trabalho. Uhum. Que divide a história da salvação em 12 períodos, se não me engano, não é? 12 períodos que são lidos em 14 livros. 12 do Antigo e 2 do Novo. E então, cada sessão falava de 1, 2 ou 3 períodos, não é? Mas o que a Maria estava a dizer é, neste gráfico, desenvolvido pelo Jeff Cavins, em baixo, exatamente, tem acontecimentos do mundo secular que aconteceram nesta altura. Diz aí alguns exemplos que estás a ver. Sim, por exemplo, aqui na altura. Agora está do outro lado outra vez, que Diz chatice. Mas, por exemplo, temos aqui a data de nascimento, ou seja, em que altura é que Sócrates viveu, que foi, por exemplo, na altura do retorno, entre 470 a 7399 a.C. Depois temos coisas como a Grande Muralha da China, que foi concluída em 206 a.C., também na altura do retorno. Depois temos o grande incêndio de Roma na altura da Igreja, já depois de 33 anos depois de Cristo, para a frente. Portanto, isto era primeiros Jogos bastante. Olímpicos. À Cá minha está. frente. À minha... Reino dividido. Exatamente. 776 antes de Cristo. Isto, muito bem. Pronto. Então, para cada período temos o nome deste período, não é? Assim, uma cor que associa visualmente. Aqui em cima. Depois tem o livro narrativo, que nós, se quisermos ver a história da salvação, seguimos esse livro, não é? Depois tem que outros livros da Bíblia que surgem nesse período, não é? Que não são livros narrativos ou que não nos dão necessariamente a história, mas por exemplo, que livros narrativos é que estão a ver à vossa frente e que livros suplementares é que estão a ver? Então estamos a ver o Esdras e o Neemias no retorno, por exemplo, e livros complementares temos Éster, Malaquias, Zacarias, Ageu. Ok, boa. E depois tem uma parte cronológica e uma parte quase mapa geográfico, não é? Que sobe e desce. Pronto. Pois é, enfim, acho que não vamos conseguir explicar muito mais que isto, mas pronto, acho que podem recolher no nosso momento de lenca, no preço certo. Mas pronto, eu acho, este curso ajuda a dar assim um panorama da história da salvação completo, não é? Eu sentia, há bocadinho estava a falar também em off, eu sentia que até ao Egito ainda sabemos qualquer coisa, não é? Adão e Eva, Abraão, não sei o quê, vão para o Egito, e depois já David, alguém sabe alguma coisa de David, mas ninguém sabe nada. Houve assim algumas sessões, sobretudo esta do retorno, que eu lembro-me de sair e ir assim a vários grupos perguntar, então de hoje, do que aprenderam hoje, e não quero os detalhes, quero assim o geral, a história, do que aprenderam hoje, de 0 a 10, quanto é que era novo? E as pessoas assim um bocado envergonhadas, não queriam dizer 10, mas alguém começa a dizer 10, é mesmo 10. 9.8, 10, está por aí. Portanto, é interessante perceber que há livros que, como eu não faço ideia nenhuma da história, quer dizer, isto do exílio, eu lembro até metade do seminário, o exílio, o que é isto do exílio? Não é? E então não percebemos os livros, não percebemos nada. Mas é curioso, agora como pregador,
Para mim, quando surge Esdras e Neemias, sinto que tenho de falar disto porque diz muita... Ou seja, tem muita teologia. Ou seja, há muita coisa para falar às pessoas, também a partir daí, mas que é preciso dar uma explicação, porque as pessoas não sabem, não é? As pessoas ouvem Esdras e é indiferente se é no Egito, se é sei lá, perto da altura de Jesus, se é com os reis, não é? Não sabem nada. Posso só acrescentar aqui uma coisa que é... Eu senti imenso que esta estrutura... Eu há bocadinho estava a dizer que é a Bíblia, lá está, não se pode ler de uma ponta à outra como se fosse um livro. E de repente estarmos a seguir esta estrutura, estávamos a tornar a Bíblia numa história que faz sentido e sem saber, sem estarmos a ter que seguir, agora vamos para ali, agora para aqui, agora para aqui. De repente, de facto, as coisas fazem sentido e isto vem a seguir e isto aconteceu porque isto aconteceu e de repente, para mim isto até pode ser o mais básico dos básicos, mas de repente perceber, não, o Novo Testamento complementa o Antigo Testamento e é, uau, ok, isto tem um fio condutor, Sim. que não é óbvio, mas tem. E dá um sentido totalmente diferente ao novo, não é? A seguir já, há bocado o Exato. Simão já deu essa pista, mas a seguir temos de falar um bocadinho mais sobre isso Legal. também, até agora para preparar o Advento. Por acaso, uma outra coisa que eu acho que este curso, pronto, a parte dos subsídios, é que muitas vezes, não é que eu tenha tentado ler a Bíblia, mas quando se fala da Bíblia, é muito difícil localizar no tempo, Sim. muitas vezes. E eu sinto que a parte dos subsídios também foi bom ao longo das sessões, para ter a capacidade de poder localizar, ok, estamos neste ano, vamos ver o que é que se passou aqui e já sabemos o que é que se passou antes. Eu só queria É verdade, deixar é esta verdade. nota. Boa. Tiago, queres acrescentar alguma coisa? Sim, que... Claro. que algo que eu gosto muito desta metodologia é que ele agrupa os livros em períodos, e esses períodos ajudam basta ler os períodos já tens uma noção mais ou menos do fio condutor, não é? da história da Bíblia. Então, eu acho que realmente vemos a questão da linha do tempo, vemos a questão da cronologia, mas também essa estrutura não é, de agrupamento, eu acho que dá uma clareza muito interessante e a didática dessa metodologia realmente é focada em tornar fácil de memorizar, fácil de lembrar, porque é praticamente um sílabus. Uma vez que temos esta primeira percepção, esta primeira base, temos visibilidade para depois aprofundar em cada livro e estar sempre a voltar a isto. Eu acho que é um bom ponto de começo, um bom ponto de partida para quem quer realmente começar a ler a Bíblia. Uhum. Eu sempre que as pessoas me perguntavam, Pato Simão, que livro é que eu devo ler? Ou, quer dizer, ler o Evangelho, não é? Às vezes, qual Evangelho? Bem, cada um à sua maneira. Eu tentava às vezes não dizer Mateus, porque o início de Mateus é extraordinário, mas o início de Mateus é a genealogia. Portanto, quem começa a ler o Evangelho, começa a ler a genealogia. Não, obrigado. Mas propunha sempre o Evangelho. Começa pelo Evangelho de Jesus, não é? E ainda hoje proponho. Mas o Jeff Cavins, que fez este modelo e este curso, diz, queres ler? Lê os 14 livros. Não é? Lê os 14 livros. Não é? Acho que se pode ler o Evangelho primeiro, depois ler os 14 livros. Mas sim, porque nós, lá está, nós falámos isso várias vezes, não é? Nós lemos esta história já à luz de Jesus, não é? Já temos esta graça de ver o fim da história e perceber o que é que está a preparar. Portanto, começar com Jesus para depois perceber de onde é que ele vem, não é? Mas já agora vou aqui andar a saltitar, mas o que é que... Não, então vou para esta. Qual foi a coisa mais interessante para ti que aprendeste? Eu fiz esta pergunta, portanto eu mandei um formulário para quem quisesse responder, como uma espécie de avaliação, mas também feedback para mim. Ou melhor, era só feedback para mim, não é? Para os próximos anos. E é engraçado que muitas respostas diferentes, mas de toda havia uma várias vezes presente, que há bocadinho já comentei também, que era da Samaritana. Descobrimos assim uma coisa da Samaritana que eu só dei valor agora a fazer o curso. Porque está nas Bíblias, está numa nota de rodapé qualquer de isto tem a ver com... Mas se nós não vemos o peso que isto tem na história, pá, não estamos nada aí. Mas pronto. Então, qual é que foi a coisa mais interessante que cada um de vocês percebeu? Vou começar agora pelo Tiago. O Tiago foi buscar as Foi notas buscar. do Tiago.
Uau, eu queria primeiro agradecer ao Padre Simão, porque foi muito bom. Este curso é muito interessante, dá para ser feito independentemente, individualmente, mas termos a oportunidade, o privilégio de ter o Padre Simão a dar as explicações, as exposições no início, realmente ele pôde trazer a informação, o conhecimento dele, o entusiasmo dele em compartilhar conosco esses pontos, não é? A questão do cordeiro, das 5 mulheres, as 5 maridos da mulher no poço, Da a Samaritana. samaritana. E em inúmeras ocasiões tínhamos, assim, realmente noções, ideias, entendimentos que foi realmente surpreendente, realmente adicionou muito peso ao entendimento da história. E, para mim, eu acho que o que mais me chamou a atenção foi a época do retorno do exílio. Porque eu tinha visto aquilo, não tinha visualmente percebido que eram 3 movimentos e que, de certa forma, aquilo também contava uma história. Não é? Não só a forma com que é colocado, que o primeiro movimento fala da Eucaristia, o segundo momento é a palavra, o terceiro momento é a comunidade. Só tentar dar um apanhado para quem... Porque eu acho que nós os 5 percebemos muito bem o que está-se a dizer, se as pessoas não. Então, quando o povo vai para o exílio e volta, não é? E fica, é o retorno, vêm em 3 vagas diferentes, não é? Vêm só os do Sul, certo? Só os do Sul. E vêm 3 vagas diferentes. E a primeira, o que é que está aí na tabela? É só o que está aí na tabela. É do outro lado? Aqui. Então, na primeira vaga, Zerubabel reconstrói reconstrói o templo. Na segunda, temos o ensino. Esdras retorna e ensina. E na terceira vaga, que eles vêm, portanto, com uns 100 anos de diferença, Neemias retorna e reconstrói as muralhas de Jerusalém, não é? E depois o curso dá uma reinterpretação cristológica disto, não é? E diz que o templo é o culto, não é? O culto, é a Eucaristia. A Eucaristia. Quando Esdras retorna e ensina, estamos a falar da palavra, não só estudar a palavra, mas eu acho que também viver a palavra, não é? E depois, por fim, Neemias retorna e reconstrói as muralhas de Jerusalém. Estamos a falar agora do que seria a cidade e a comunidade, não é? E eu achei isso incrível, porque quando aprendemos a história da Bíblia, percebemos que a história do povo de Israel é a história das nossas vidas, é a história de como Deus nos chama, nos resgata, nos redime. E isso foi muito particular, o meu testemunho pessoal. Então, quando eu vi, eu disse, uau, realmente... Isso é sobre mim. E a gente começa a se enxergar e enxergar o amor de Deus nessa busca e Deus a falar conosco através das Escrituras. Isso é muito bonito. E muda a vida de uma pessoa. Muito obrigado, Tiago, pelo testemunho. Simão. Eu acho que também a boa samaritana, a história da samaritana foi muito... Pronto, também foi um choque para mim. Até porque, pronto, quando era mais novo, ouvia sempre essa história e agora já me faz mais sentido até. Mas Agora as pessoas vão ficar a querer saber o que é, mas têm que fazer o curso. Então ler as notas de rodapé das vossas bíblias. Mas isto não é um anúncio? Isto é... Não, mas pronto, depois também pelo facto de ser a minha sessão preferida, eu não tinha noção da tanta relação que Jesus tem com o Antigo Testamento e vive em tão pouco tempo tudo aquilo que foi narrado nas 6 sessões anteriores. Deixa-me só dizer, o Simão foi das pessoas fiéis, fidelíssimas, sempre, muito discreto, mas sempre cá. E chegamos à 7ª sessão, que é quando se começa a falar da história de Jesus, não é? Já tínhamos falado de Jesus antes, mas começa a falar da história da vida de Jesus. Ele termina e diz, esta foi a minha preferida, agora já percebo Jesus. Eu sempre que é preciso, pronto, eu falar às pessoas deste curso, eu digo assim, as primeiras 6 sessões até percebi algumas coisas, mas a maior parte passou mal lá. Depois cheguei à 7ª, percebi tudo e pronto, a preparar-me para a 8ª fiz os trabalhos de casa todos das sessões que não tinha percebido para dizer, ok, agora a 8ª também vou ter que perceber tudo. E pronto, foi esta parte foi a que mais me tocou e que eu acho que pronto, diferente, respondendo assim à pergunta, foi a parte da relação de Jesus com o Antigo Testamento. Exatamente. Então, Vera,
Mais uma vez, eu só preciso afastar Estou aquele. sempre a querer Exatamente. tapar a cara. Então. É impressionante. Então, eu acho que há duas coisas para mim. Há bocadinho também já estávamos a falar sobre isso, mas foi, assim, das minhas sessões preferidas foi Moisés que vai libertar o povo de Israel do Egito e para mim isso foi, não sei porquê, do pouco que eu percebia da Bíblia, que admito que tudo o que eu sabia era dos filmes, acho que esta parte sempre foi uma parte da história, digamos assim, que de alguma forma me tocava e despertava bastante interesse. Mas havia muitas perguntas, muitas Claro. inquietações, muita coisa a acontecer e acho que foi sobretudo aí que se fez o boom na minha cabeça e que foi, ok, calma, e isto tem um sentido. E lembro-me de ficar... Quando o Pato Simão pega no mapa e diz burros podiam ter feito este corta-mate demorado uma semana se calhar a chegar, não, vão fazer a volta toda, quer dizer, que parvoíce. E eu lembro-me de ficar, que estupidez, de facto, porque é que isto é assim, porque é que isto acontece, e de repente perceber, tudo tem uma razão de ser, tudo tem o seu sentido e nada do que nós vamos falando acontece por acaso. E a segunda coisa que eu ia dizer, que era mais tarde também numa outra sessão que eu achei imensa graça, o Pato Simão levar um evangelho, uma passagem mínima e dizer, estão a ver o que está sublinhado? Eu jamais falaria sobre isto numa homilia. E de repente perceber a forma como nós podíamos ir buscar tanto significado à forma como O João Batista está vestido. Quer dizer, o quê? Como é que é possível? E de repente é mesmo perceber que tudo tem o seu sentido e de repente tentar... Lembro-me de ir para casa, que a viagem é longa, aquela meia hora até casa a pensar, como é que eu posso passar isto para a minha vida? E perceber... Sobre a roupa de João Batista? Sobre a roupa de João Batista. E pensar, não posso deixar estes pequenos pormenores passar despercebidos, nem quando estamos a falar da Bíblia, nem quando estamos a falar da nossa própria vida, porque de facto tudo tem uma razão de ser e temos que viver a vida também atenta a esses pequenos detalhes, que foram sempre os pequenos detalhes que me surpreenderam mais em tudo aquilo que nós fomos falando. É mesmo. Isso faz com que os pequenos detalhes dão muito corpo à história, são muito visuais, mas também é interessante como é que eles, tantos anos depois, se lembram. Exato. Por exemplo, as horas, não é? Era meia hora, era meio-dia na Samaritana. Porquê é que ele diz isso? Como é que São João conta os dias, não é? Tudo coisas que nós desvalorizamos à primeira vista e que uma leitura não é o mais interessante à primeira vista, mas depois tem tudo tem... Até porque eles, na altura, eles não tinham rascunhos, não é? Portanto, eles decoravam um bocado o texto que queriam escrever, escreviam. E isso é mesmo interessante para nós lermos os textos, até os evangelhos que surgem e tudo, com uma delicadeza e um cuidado que aquela pessoa que escreveu tem, não é? Outro dia, vou dar um exemplo, celebrei missa de manhã, fiz uma homilia, e à tarde fui rezar os textos outra vez, e pensar aqui um detalhe, como é que isto me escapou? Então os cegos seguiram Jesus quando Jesus passou. Mas os cegos seguem Jesus. Como é que é possível? Não? Isto dá outra dimensão, não é? E há assim pequenos pormenores que o texto ganha um 3D, não é? Ganha... Pronto, que maravilha. Mas já vamos a esta passagem porque o Simão nem queria falar. Tem a ver com o Evangelho deste domingo. Então, Maria, vamos então já a esta passagem. Já vamos ao testemunho da Maria. Mas então este domingo, as leituras deste domingo que passou, que era o segundo domingo do Advento, tivemos duas passagens que nós vimos. Passámos por elas. Era a primeira leitura, que era uma de Isaías, que falámos por causa do leão e do cordeiro, o lobo e como é que era? Do cordeiro e o lobo, envio-vos como cordeiros para o meio de lobos, portanto, o cordeiro e o lobo que dormem juntos, quando vem o Messias, e por isso tem a ver também quando Jesus envia como cordeiros para o meio de lobos. Mas tínhamos este evangelho, vimos este evangelho de João Batista, a pregação, que na verdade, já porque estávamos a dizer, na homilia, obviamente que eu não fui falar da roupa de João Batista. Quer dizer, tem muito sumo, mas tem uma explicação muito grande, não é? A roupa, quem era o Elias, o que é que se queria dizer, a vinda do Messias. Portanto,
A homilia, eu gostava de ter homilias longas, mas já me Mas é criticam que hoje. tem piada, porque no domingo eu lembro-me de estar a ouvir a homilia, a leitura do Evangelho e pensar, de facto, a tomar 1000 vezes mais atenção e de repente reparar, a minha cabeça começava ali um raciocínio brutal, tipo, São João Batista, calma, quando é que isto foi? Ok, é inacreditável. Eu já conheces, já vives, não é? É completamente É que eu fiz exatamente isso. Eu estava a ler o Evangelho antes de entrar na missa e vi aquela partezinha, aquela frase em que falavam exatamente da indumentária de João Batista e pensei, isto tem alguma relação com o Antigo Testamento. Eu copiei a roupa, as vestes de João Batista, pus no chat GPT e disse qual é a relação com o Antigo Testamento. E ele foi buscar o Elias. Era o Elias Era que eu ele, queria. já sabia. Pronto, isso diz muita coisa depois do próprio texto. Porque diz acima de tudo o que é que um judeu via. E nós não temos esse olhar. Nós, portugueses do século XXI, não temos esse olhar de todo. E precisamos disso. Mas pronto, então Maria, o que é que para ti foi mais... Preferida. A minha parte preferida, mais do que uma sessão, foi um bocadinho a ver com o que se tem falado, especialmente com o que o Tiago falou, mas era aquele ciclo do pecado. Dos juízes. Exatamente. Era... Tão irritante. Ui, é que isso para mim fez-me parecer que estava a ver uma série. Ou que estava a ler um livro, que foi muito o que nós falámos na sessão também, que foi... Basicamente havia, nesta parte da sessão, estávamos um bocadinho já a falar sobre... Já tínhamos falado sobre depois Egito, depois a fuga e tudo mais. Muito obrigada. É isto mesmo, porque eu já não lembrava exatamente como é que era. Era... Exatamente, de menina de coisa. De Fernando Mendes. Pronto, basicamente isto era uma parte em que nós falamos sobre o que eu sinto que ainda hoje em dia, e por isso é que foi a minha parte preferida, o que eu sinto que hoje em dia ainda acontece muito, que era, existe um ciclo em que basicamente... As pessoas não conseguem ver, mas continua a fingir que eu vou só explicar. Em que basicamente temos o pecado, nós cometemos o pecado, ou as personagens da Bíblia cometiam o pecado. Também, infelizmente. Nós também, infelizmente. Depois passa-se para a servidão, ou seja, existia um período de servidão, neste caso foi os 40 anos na... Não, isto é nos juízos, portanto, quando o povo nesta pecava, acabava servo de outro povo. Exatamente. E depois... Exatamente, viu-se exatamente, passava para a servidão, depois passava para a súplica, desculpem, ou seja, o clamor por Deus, o meu Deus, ajuda-me. Depois passava-se para a salvação. Deus trazia a salvação, muitas vezes o novo profeta, não é? Sim, um juiz. Exatamente, o juiz, daí a conquista em juízes. E depois da salvação passava-se para um período de silêncio, ou seja, um período em que de facto as coisas estavam a correr melhor, e depois seguia-se outra vez para o ciclo de pecado, servidão, etc. E pronto, e isto para mim... Porquê é que isto mexeu? Como é que isto mexeu comigo? Isto foi, na altura quando eu estava a vir, foi mesmo daqueles momentos tipo, oh meu Deus, isto é mesmo verdade. Aquela coisa que o Tiago estava sempre a dizer, anota. Pronto, eu senti mesmo isto. Primeiro porque, pronto, acho que todos somos pecadores e sentia que até foi uma fase em que me tinha confessado há pouco tempo. Acho que é sempre para nós católicos, diria que é sempre uma coisa difícil de fazer. E eu tinha acabado de fazer e já sentia que já estava outra vez aqui no pecado. E portanto sentia-me um bocadinho como as personagens dos filmes, em que quando nós estamos a ver um filme e estamos mesmo a lutar por aquela personagem, estamos mesmo a gostar daquela personagem, e de repente vemos a personagem outra vez a cair no erro e nós ficamos tipo, bolas, estúpido, porquê? E somos nós, e portanto penso, se eu já penso assim de uma personagem do filme ou de uma personagem da Bíblia, quanto mais Deus. Sim, como é que Deus há de olhar para nós, não é? Exatamente. Portanto, isso acabou por mexer muito comigo, porque acabou por me pôr em perspectiva como é que Deus olha para mim e como é que olha para todos nós nestas situações. Muito bem. Então, obrigado mais uma vez pelos vossos testemunhos. Uma das coisas que tinha aqui, que também fiz nesse formulário, que pedi o comentário, perguntei, curiosamente, porque quando estava a fazer não achei de todo que isto ia ser um tema, mas mais para a frente, quando comecei a perguntar então o que é que vamos fazer a seguir, não sei o quê, isto vai vir para o ano em princípio, e mandei assim, mas algum de vocês viria? E alguém disse, eu vinha para o ano. E então eu perguntei quem é que repetiria este curso de 0 a 10, e em 16 pessoas, 9 deram 7 ou mais de que repetiriam o curso. Eu fiquei um bocado confuso. Primeiro, não sei se é que eu não expliquei assim tão bem e por isso tem que ficar outra vez,
Mas porquê, não sei se vocês foram uma destas pessoas ou não, mas porquê que vocês acham que alguém repetiria este curso? Não é? Portanto, no fundo é ver o filme outra vez. Eu assumo. Fui das pessoas que disse que sim. Tu eras o 10. Para perceber as primeiras 6 Ah, sessões. Muito bem. Por acaso, eu acho que, sem dúvida, que repetiria. Por uma simples coisa que era, ainda há bocado o Pato Simão estava a dizer, eu tenho a certeza que a próxima vez que eu der este curso vai ser 100% diferente. Bem, 100% também não sei, mas sim, vai ter Certo, coisas a muito forma diferentes. como vai estar, as coisas que se calhar também aprendeu ao estudar para Exatamente. este curso e, portanto, e há também pelo simples facto de há uma ação que eu faltei porque eu não pude e de repente eu estou faz-me imensa falta Qual é essa que foi? ação. Foi esta Dos que juízes. a Maria estava a dizer dos juízes e eu agora estava a ouvir falar, estava a pensar como é que é possível? Só foi uma e eu já não estou a perceber nada do que é que vocês estão a dizer. E portanto, e mesmo também o poder agora voltar a olhar com outros olhos, com olhos de quem já percebe, de Sim. quem já está mais por dentro. Eu acho que é justamente porque esse curso muda a nossa forma de ver a Bíblia, que quando fazemos o curso pela primeira vez, tá aquilo ali e estamos ok, então é isso que eu preciso procurar, começar a procurar a partir de agora. Então fazer novamente já é entrar com esse mindset agora para realmente buscar no sítio certo, né? Absorver já com essa mentalidade que adquirimos ao fazer o curso. Eu faria de novo por causa disso. Muito Isso o bem. Tiago fazia de novo. Eu tenho que fazer de novo. Eu ainda tenho mais umas 5 vezes para fazer. Depois já não é só as 6, é 4. Depois vês mais filmes que te ajudam. Olha, tinha aqui para vos perguntar, não precisa de ser muito longa, mas que fruto é que acham que este curso deu na vossa vida? Não é? Ou, acima de tudo, foi este desejo de ler a Bíblia, ou de ler a história da salvação, ou de pronto, querer torná-la vossa? Isto foi um fruto que deu o curso? Ou não? Não é? Porque há aqui o subtítulo deste podcast está Unlocking the Mystery of the Bible. Ainda há quem queira ler a Bíblia. Portanto, e se calhar vocês há 3 meses faziam esta pergunta e agora pergunto como é que é a vossa resposta. Querem que eu posso? Então, Obrigado, Vera. eu acho que, acima de tudo, pelo menos estou-me a tentar pensar na sensação que foi na última semana e lembro-me de quase aquela sensação quase quando sai de um campo de férias, sabem? De tipo, agora vou à missa todos os dias rezar o terço, etc, etc. Mas foi diferente, porque de facto foi um unlocking de alguma coisa. Sim. Foi mesmo ok, agora que eu já sei como ler, como perceber isto, bora tentar. E ajudou imenso ter tudo sistematizado ali no fim do livro. Acho que foi espetacular, porque deu para olhar. Porque acho que A questão agora... dos 90 dias? Sim. Então explica lá o que é isso. Que estás a tentar fazer, não é? Que eu estou a tentar fazer. Quer dizer, eu comecei ontem. Mas vamos ver quantos dias é que eu E consigo. hoje já foi? Ver se isto não é como as dietas, que é tipo Hoje já uma conseguiste? semana. Já. Já temos Portanto, 2 em ontem e hoje está check. Mas no fundo é ler todas estas coisas que nós estamos aprendendo, perceber toda esta história, livros. os 14 livros em 90 dias. 90 dias. Temos São alguns 4 capítulos por dia, 3, 4 capítulos, vai variando, pronto. Portanto, perceber até onde é que eu vou conseguir, depois digam-me se foram até o 10º ou 20º dia. Mas pronto, mas acho que ajudou muito ver a forma como também as coisas estão alinhadas no fim, porque senti muito esta necessidade agora de um bocadinho tipo de silêncio, tipo vamos acima de tudo aquilo que tivemos a fazer, vamos ler, vamos tirar apontamentos, vamos perceber e depois fazer tudo outra vez. Foi isto. Incrível. Muito bem. Bem, grande fruto. Só para isto já valeu a pena. Mais. É exatamente a mesma resposta que a Vera. Eu acho que ficou muito o bichinho de querer ler a Bíblia. Agora de uma forma mais completa e ajuda de facto ter aqui os capítulos, porque senão ia voltar àquela coisa de ler de uma forma linear. Portanto, isso ajuda bastante. Mas também me deixou uma grande vontade de que certas pessoas na minha vida pudessem ler também.
pudessem fazer este curso. Porque, mais do que ler, fazer este curso, porque acho que este curso é que ajuda bastante a guiar isto, porque eu acho que temos bastantes pessoas na nossa vida que se começam a afastar e que, eu não sei, eu sinto um bocado esta coisa de... São pessoas que muitas vezes ficam do género, não, eu tenho que parar um bocado e tenho que pensar e daqui a uns anos volto, ou daqui a uns meses volto. Tipo, eu não estou a sentir, eu preciso de voltar. E a mim é uma coisa que, especialmente agora que fiz este curso, eu já tinha um bocado esta opinião, mas este curso só veio fundamentar, que é, eu sinto que não é ficarmos sentados que nos vai aparecer algum... Ok, que às vezes pode acontecer, porque de facto a Deus nada é possível, ainda hoje na missa foi dito, mas... Hoje, segunda-feira, estamos a gravar. Exatamente, no dia da Nossa Senhora da Conceição. Mas não vai haver assim um chamamento, quer dizer, não vai aparecer assim uma ideia na cabeça, tipo, é agora que tens que voltar à igreja. Portanto, eu acho que uma coisa destas nos ajuda bastante, porque está aqui o fundamento que nós precisávamos, especialmente para pessoas que têm aquelas perguntas de tipo, será, especialmente as pessoas que crescem e que nasceram numa família cristã, de será que eu estou na igreja só porque a minha família sempre esteve na igreja, ou será que foi porque eu não conheço... porque estou só a dizer que sim, ou será que eu conheço realmente isto que nos está a ser passado? E, portanto, eu acho que um curso destes é uma coisa que ajuda bastante. E acho que é um bocado isso que eu tenho o desejo na vida de algumas pessoas da minha vida que façam este curso também. Isso é como a Samaritana que vai contar também, não é? Exatamente. Maravilha. Eu acho que é justamente esse conhecimento que começa a atacar os pontos que as pessoas têm, assim, de... mas... eu não estou a perceber nada disso, e depois se afastam, ou, por exemplo, estão a viver uma vida, assim, fazer porque é tradição, fazer porque sempre foi feito, porque os pais fazem, os avós fazem, mas sabe por que está a fazer aquilo? Sabe de onde é que vem o simbolismo? Onde é que está o elemento profético disso que estamos a fazer? Tudo tem sentido, nada é por acaso, está tudo codificado. Então, quando começamos a perceber e a aprender o valor que isso tem, é quando começamos de fato a dar valor e a ter esse relacionamento. Como é que vamos amar alguém que não conhecemos, não é? É mesmo. Eu acho que esse curso explica tudo de uma forma muito conectada que consegue ter esse chamado para as nossas vidas. Eu, agora, pronto, também... primeiro de tudo, pronto, a oportunidade de ler 14 livros em 90 dias é única. Eu estou a adiar este começo, mas eu quero começar. Dia 1 de janeiro. Com as dietas, O dia 1 de janeiro é o dia do ginásio, o dia da dieta. Mas também pegando naquilo que o Tiago disse, eu acho que perceber em que é que acreditamos, foi uma coisa que este curso também foi um fruto que deu para colher neste curso, em que ganhámos uma melhor percepção da história da Bíblia, da história de Deus, de Jesus também. E portanto eu acho que este curso também foi um fruto que colheu, além desta vontade agora de se calhar vou abrir um livro. Será que vai ser o teu primeiro livro? E se eu puder acrescentar, falaram de dietas e ginásio, é que algo que eu tiro disto é que estamos sempre, às vezes, muito focados na nossa parte física e não percebemos que a nossa parte espiritual é conectada. Tudo que é físico é profético do que é espiritual. Eu comecei a ver que no Antigo Testamento temos deves comer isso, não deves comer aquilo, não comas, comas animais ruminantes e tal. E eu comecei a pensar, mas isso é literal ou será que isso é profético? Será que isso tem algo? Eu comecei a ver, olha, a dieta do João Batista, o que Deus diz que é bom alimento ou não. Eu comecei a ver, olha, o nosso alimento espiritual também é assim. Quando estamos a alimentar de coisas do mundo, queremos coisas do mundo como se estivéssemos a comer açúcar e fritura. Quando começamos a fazer uma dieta, queremos comer saladas e proteína. Então, eu comecei a perceber, olha, quanto mais eu me alimento da palavra de Deus, quanto mais eu me alimento do que é do reino dos céus, mais eu vou querer o reino dos céus e mais fortalecido eu vou estar. Ou seja, é uma dieta ao nível de consumo. E depois, o workout, que vamos ao gym, estamos a querer ganhar massa muscular e ficar fortes. E isso são as boas obras que fazemos, quando saímos a ajudar ao próximo e tudo isso. Então, eu começo a perceber que podemos tratar a nossa vida espiritual da mesma forma que tratamos a nossa vida do corpo físico. E então, fazer uma dieta espiritual e ir ao gym espiritualmente
é o que vai nos fortalecer o espírito de crescer na fé e nos frutos do espírito. É isso que faz o Padre Amém, Simão estar em máquina. tão boa forma. É verdade, de uma boa forma. Olhem, então já estamos a caminhar para o fim, mas, por exemplo, só dar. Estávamos hoje, dia da Imaculada, segunda-feira, quando estamos a gravar, estava a reparar que o Evangelho tem outra profundidade. Este Evangelho que, se calhar, enchendo está de se ler muito, por exemplo, da Anunciação, não é? O Evangelho que deve ser dos Evangelhos de todos aquele que é mais lido durante o ano, mais vezes. E tem imensas coisas que me podem passar ao lado, não é? Tem frases que eu facilmente me lembro, como será isso, eu não conheço o homem, salve Maria, o Senhor está contigo, és a serva do Senhor. Mas depois tem aqui uns pormenores que diz que agora vocês já conseguem ver de maneira diferente, não é? Vou ler, acho que devo o texto à vossa frente, não é? Mas pus aqui umas partes mais que nós passaríamos à frente, não é? Lá está. Nunca falarei disto numa homilia. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, se calhar agora já sabem um bocadinho melhor onde é que é, Exato. a uma virgem desposada com um homem chamado José, da casa de David, não é nada indiferente. O nome da virgem era Maria, depois mais para a frente. Há de dar à luz um filho, ao qual pôs o nome de Jesus. Este Jesus do Josué também já vos diz alguma coisa. Será grande e vai chamar-se Filho do Altíssimo. O Senhor Deus vai dar-lhe o trono de seu pai David, outra vez. Reinará eternamente sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Né? Só esta última frase, referenciar a David, a Jacó e o reinado que não terá fim, parece que vai à promessa de Abraão, não é? Bem, já lemos isto dezenas de vezes e agora tem outro. Olha o Simão. Não, por acaso, hoje isto tinha-me passado ao lado, mas agora Olha os pequenos é- detalhes. é- Mas pronto, então a pergunta que vos faço, além deste texto, obviamente, mas é: estamos na segunda semana do Advento. O Advento está carregado de profecias, está carregado de ligação Antigo e Novo Testamento. Como é que acham que a Bíblia ou este curso já vos está a ajudar? Bem, pelo menos nesta missa dominical já temos falado um bocadinho, mas como é que acham que vos está a ajudar a viver o Advento? Não é? Agora que que preparamos a vinda de Jesus, vocês viveram pelo menos 6 sessões à procura não é, que viesse o Messias, não é? De alguma maneira há uma espécie de encarnação da expectativa dos judeus, não é? Que nunca mais vem, depois há o exílio, depois há não sei o quê. Pá, onde é que ele... Não é? E agora parece que a vinda de Jesus no Natal, pá, tinha um peso completamente diferente. Ou não? O que é que dizem sobre isto? É bonito, é por acaso, como aspas, não é? Mas terminámos o curso no Advento, não é? Semana passada, foi? Sim. Portanto, quinta-feira da primeira semana do Advento, e parece que, pronto, é tudo a culminar, não é? Para este menino Jesus que nasce. Então, a Vera está... Essa é forte. Então, quer dizer, Vera, o que é forte? Estava aqui ainda a pensar, Ok. mas eu acho que... Então podemos pôr o Tiago a falar, que o Tiago sabe. Tenho de certeza toda uma homilia. Não, mas acho que, pelo menos para mim, eu faço sempre um bocado o esforço de que o Advento, o Quaresma, etc., não passem um bocadinho despercebidos, que acho que, como todos nós, não é? Mas este ano, se calhar um bocadinho mais diferente do que aquilo que eu costumo fazer, que é arranjamos um propósito, tentamos ir com o propósito até ao fim e olha, logo se vê. Foi tentar não tanto ir a esta procura de um propósito do que é que eu vou entregar, o que é que eu vou oferecer, que sacrifício é que eu vou fazer, mas sim tentar perceber quais é que foram de facto os frutos que isto me trouxe. E por isso é que eu também quis tanto começar agora aos 90 dias antes do Natal, que foi exatamente para isto, que é, apesar de eu já ter passado por estas fases todas nestas 8 sessões e etc, e já perceber mais, perceber verdadeiramente mesmo lendo e podendo descrever as minhas notas e com aquilo que eu também já sei que já não é novo, estar verdadeiramente dentro de tudo o que está a acontecer e mesmo, pronto, já falámos um bocado sobre isto, mas mesmo o poder ir à missa e poder estar na missa com uma presença completamente diferente e não me deixar dispersar tanto, porque eu quero ouvir, porque eu quero perceber. Calma, ok, então hoje o que é que eu consigo ir buscar? O que é que isto me está a dizer? Que pormenor é que eu vou ligar que noutra altura nem sequer me lembraria que estamos a falar sobre isso? Portanto,
Acho que, acima de tudo, este ano é a forma como eu quero viver esta vinda do menino Jesus. Maravilha, obrigado. Então, mais alguém? Não precisam de falar todos. Eu Mas- também posso só falar um pouco. Pronto, estas leituras, pronto, agora do Advento, pronto, estamos um pouco mais familiarizados, mas sinto que, tendo aprendido tanto da história, agora as leituras começam também a ter um significado diferente. Eu ainda me lembro, foi no fim da 7ª sessão, ainda tão esperada, A tua preferida. que o freiro virou-se para o Lufinha e 2 rapazes, pronto, só para dar conta. E disse: esta sessão depois dos Salmos de hoje está a fazer sentido, os Salmos estão a ficar uma coisa louca. E depois eu também comecei a prestar mais atenção aos Salmos e realmente eu sinto que, voltando a ouvir estas leituras com este curso, tem várias relações que, como o Padre Simão disse, muitas vezes os padres não vão buscar em homilias em homilias, e que nós já podemos fazer a nossa, vou dar aqui o nome, auto-homilia, em que conseguimos ir buscar coisas, ganhamos a capacidade de ir buscar coisas que não é só o que ouvimos na missa. Mas eu pegava numa coisa que disseste há bocado, que eu acho que é uma boa ferramenta para nós, que é, não absolutizando, mas até o que tu fizeste há bocado com a inteligência artificial, acho que pode ser uma coisa muito boa, não é? Que é, temos de saber pedir e perguntar, não é? Mas, de acordo com os padres da igreja, ou de acordo com o que os papas já disseram, qual é a interpretação para este dado aqui, do texto, não é? São coisas pequenas, que ele há de saber alguma coisa, e que bem enquadradas podem nos ajudar imenso. Pronto, só dar o Sim, coisa, sim, porque há bocado puxaste E isso. por acaso tirou-me só tipo 1 minuto ou 2, Exato. e depois Ajudou a relembrar. sim, Foi um instrumento também para nós. Boa? Eu acho que é interessante termos passado por isto, porque quanto mais nos familiarizamos com a Bíblia e com a forma que a Bíblia está escrita e codificada, mais começamos a adquirir táticas de interpretação bíblica. Então, quando vemos um padrão a ser feito entre 2 pontos, entre um conceito, entre o Antigo e o Novo Testamento, ou em relação a algum simbolismo, quando agora, fiz essa conexão em relação à Páscoa, agora estamos a falar do Advento, podemos aplicar as mesmas táticas de interpretação bíblica para tentar ir mais a fundo e tirar mais conhecimentos e percepções, não é? É verdade. Então, olhem, já estamos depois da hora, já passou 1 hora, estamos aqui, muito obrigado. Portanto, já acho que o que se segue para cada um há de ser voltar a mergulhar nesta experiência, né? Entrar nesta história da salvação que é a do povo de Israel e que é a nossa e a de cada um. Mas pergunto, se calhar é uma pergunta demasiado longa para agora, mas de maneira curta, eu sinto que vocês têm pena de chegar aos 23, 25, 20, 30 anos e ter pena. Porque é que eu não vivi isto antes? Porque é que eu não soube disto antes? Bem, este curso era dos 18 aos 30, o Tiago fez ali uma exceção, mas era um investimento a longo prazo. Mas e estamos a pensar manter, acho eu, estas idades. Mas a minha pergunta é, bem, se calhar os mais novos também conseguiam, mas entrar no curso. A minha pergunta é, quando é que vocês acham, ou como é que vocês acham que podiam ter aprendido antes? Isto, não é? Porque nós nas catequese, eu passo pelas salas e falo do Abraão, do Moisés, falo do David. Obviamente que os miúdos não têm, ou não lhes é apresentada esta linha como nós temos aqui, não é? Estes subsídios são incríveis. Mas como é que vocês acham que, mas se calhar não tem como achar, mas que podiam ter sabido melhor estas coisas antes do curso, não é? Se não houvesse este curso, há bocado a Maria estava a dizer, eu quero apresentar este curso a outros. Pá, imagina que já não há o curso. Imagina que não há o curso, que não se vai repetir por alguma razão. Como é que vão dar isto, não é? Ou como é que isto se podia dar? Se é nas catequeses, é nas homilias, tem de ser cada um. Não é? Eu acho que a comunidade ter realmente esse approach pastoral de ter
na comunidade essa exposição, eu acho que isso fortalece muito. Porque eu sinto que eu vim de um mundo completamente secular e era muito difícil encontrar alguém que eu me sentisse confortável em falar de Deus. Ah, tá o Thiago falar de Deus novamente. E depois agora eu tô a ver gente dos salesianos, dos campos de férias, das jornadas, dos diocesanos e tudo. E eu tô a ver, uau, essa é a comunidade católica. Como é que eu não tive inserido nisso há tanto tempo, né? Eu acho que a comunidade faz uma diferença muito grande. Porque quando estás a orar e tem um amigo que está a orar e estás a viver o catolicismo e tens realmente uma comunidade, eu acho que isso é a forma de essa juventude ter o senso de pertença, ter o senso de, olha, este aqui é assim que deve ser. Todos fazem isto, mas não é só uma ideia. A pessoa está mesmo a viver e a ter essa irmandade, ter essa proximidade, né? Esse convívio. Acho que isso puxa e traz as pessoas para mais perto dessa vida em Cristo. Eu acho que estava aqui a pensar e eu acho que tenho duas respostas possíveis que contrastam um bocado, que é, por um lado, apetece-me responder uma coisa um bocadinho mais realista que eu sinto que se passou muito na minha vida, que é, eu hoje em dia falo muito sobre isto com os meus amigos, que é, por exemplo, o curso que eu fiz na faculdade foi uma coisa tão interessante e eu sinto que não aproveitei metade do que fiz. E sinto que isto se pode aplicar a qualquer coisa da vida e, portanto, sinto que isto se pode aplicar às catequeses que nós tínhamos em miúdos e aos campos de férias e aos temas em que nos explicavam as coisas e tudo mais. E, por um lado, eu quero responder um bocado, é a vida, quer dizer, são coisas que nos surgem a certa altura da vida e, portanto, tivemos agora a sorte de ser nesta altura e ainda bem que foi. Mas, por outro lado, de uma forma mais prática, eu sinto que uma coisa, especialmente para agarrar os jovens hoje em dia, eu sinto que é muito estas coisas da inteligência artificial e estas coisas das redes sociais. E uma coisa que já ajuda bastante, eu sinto, é o podcast do próprio The Bible in a Year que o Father Mike Schmitz faz. Mas sendo que nós E que somos vai haver criaturas... em português, se Vai Deus haver em quiser. português. As Exatamente. equipas Nossa Jovens Senhora, Nossa Senhora. onde fazer, se Deus quiser. Exatamente. Mas eu sinto também que nós somos criaturas cada vez com... Como é que se diz? Com attention span cada vez mais pequeno. Com tudo o que é redes sociais. Especialmente cada vez... ou seja, quanto mais novos formos. E, portanto, eu sinto que ter uma forma de dinamizar ainda mais o podcast que é feito... com vídeos, com explicações, com ilustrações, com tudo mais. Quer dizer, eu acho que há várias maneiras de pegar nestas coisas. Agora eu estou a falar de uma maneira que é um bocado... Estou a mandar a bola e alguém que pegue na ideia e faça. Mas eu acho que isso é uma coisa que ajuda bastante, especialmente as pessoas mais novas. Sim, eu acho que de forma muito rápida e pegando também naquilo que tu estavas a dizer, eu agora estava a pensar nisto e, sei lá, há tantas noites de dúvidas, tantas noites de oração, tanta coisa que se calhar, ou seja, pode-se dinamizar se calhar um bocadinho mais. Não estou a dizer que se tem que ir dar um curso numa noite, mas só dar a conhecer, se calhar eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar do Bible in a Year, do Unlocking the Mystery of the Bible. Portanto, isto tudo para mim foi, mesmo que eu quisesse, eu não sabia como nem onde ir buscar fontes. Ou seja, Tiago estava a dizer que ia ver muitos vídeos ao YouTube, mas o que é fidedigno, o que é que não é fidedigno? Há tanta coisa. O que é católico? Exatamente, há tanta coisa por aí, portanto, acho que nem que seja tentarmos de forma mais... ou seja, não precisa ter um curso, mas de vez em quando venham falar sobre a vida de Jesus e apresentar temas, apresentar soluções para quem quer saber mais, não sei, pode passar por aí. Muito bem. Simão, queres estar ou passas? Eu estava aqui a tentar traduzir a pergunta, bom, o que é que se pode fazer sem ser o curso para, Para dar o curso. ensinar a vida? Mas eu acho complicado. Eu acho que aquilo É o que se pode curso. fazer é só um franchising do curso. Por exemplo, toda a gente tem bem. um curso da Bíblia, mas pronto, nem toda a gente tem o Padre Simão. Olha, então, bem, gostava, dentro do que é possível, mas agradecer a este Jeff Cavins. Completamente. Pá, este Jeff Cavins fez este gráfico, esta tabela, quando tinha 25 anos, era um estudante de teologia, para ele, porque ele não percebia isto, não é? E então começou a alinhar as coisas, portanto, e depois é que montou tudo, e ele trabalha muito com o Father Mike Schmitz nesta Ascension Press e na Ascension Presents, que tem muitos vídeos no YouTube muito bons, já agora, Ascension Presents, e a Ascension Press tem muitos cursos, este é um dos cursos, mas tem muita coisa online para quem quiser. Há bocado o Tiago estava a dizer, podem fazer este curso sozinhos. É verdade, portanto tem tudo online se quiserem.
Ascension Press, provavelmente .com, não sei, mas provavelmente. E pronto, e por isso também para cada um, mesmo que não seja assim em comunidade, mesmo que não possam sair de casa, para as pessoas que nos ouvem, conseguem aprender sobre isto, não é? Esta maravilha. Mas melhor ainda vem o ano que vem, porque se próximo ano tiver, é muito melhor fazer com o Padre Simão. Por acaso, só agora uma pergunta, que eu lembro de estar com o Padre Simão uma semana antes do curso começar e o Padre Simão estava com medo do curso porque não estava à espera que 70 Mas pessoas isto se não é inscrevessem. disposto, estás a dizer. Pois, eu sei, mas eu Estás pronto. a... E eu gostava de perguntar, pronto, assim, o Padre Simão tem o cronómetro ao lado, portanto há de saber melhor que eu, assim, um curto espaço de tempo, dar o seu feedback também, não é? O meu Já que feedback do ficámos aqui curso. tanto tempo. Então, o meu feedback é... Primeiro, eu tive que preparar o curso, não é? Eu nunca recebi o curso. Tive que o receber online, tirando a parte dos grupos, que essa acabei por nunca fazer. Mas receber, transcrever, adaptar, para vos dar. E para mim, eu percebi isso desde o início e eu disse logo ao Padre Nuno. Padre Nuno, isto para mim já está a ser muito bom. Portanto, mesmo que o curso não corra bem, já está a dar frutos na minha vida. Isso para mim foi muito bom para sistematizar coisas. Pronto, para mim também me deu um olhar para Cascais diferente, porque eu desde que entrei em Cascais só penso nisto e agora vou ter um bocadinho mais tempo para respirar, acho eu. Mas eu confesso que, portanto, 70 entraram, tinham-me dito cerca de 20% provavelmente vão desistir, porque uma das coisas que eu pensava era, eu não estava à espera que 70 se comprometessem com 8 sessões, não é? E eu ao início insisti um bocadinho nisso. Mas de facto as pessoas comprometeram-se com 8 sessões, não se comprometeram, não é? Que é, ok, eu vou, mas ainda não vi a minha agenda, não é? Um bocadinho esta mentalidade juvenil de, pá, um bocado indiferente. Vou, e se correr bem, corre bem, se não correr bem, não corre bem. Foi uma coisa chata porque as pessoas ficaram de fora, e eu nisso tentei ser um bocado duro. Pá, se as pessoas ficaram de fora, vocês não podem, pá, estar-se a marimbar, não é? Pronto, depois eu acho que ali na sessão 4 ou 5, talvez, estagnámos, pá, aí nos... talvez 45, 50, sendo que depois o número foi baixando, mas era sempre mais ou menos mesmo 50, que iam faltando uma, faltando outra, mas portanto não houve muita gente como o Simão e o Tiago, fidelíssimo, não sei se vocês... não, faltaram? Também pronto, isto é normal, mas não houve assim tanta gente que eu acho que veio sempre, mas eu acho que devem ter ficado para aí uns 50, o que para mim, o que no fim acabei com 50 e pensei, isto é incrível. 50 que gostaram, né? Pronto, este comentário podem ter sido só estes 16 que fizeram o comentário a dizer que gostaram, mas para mim mais do que gostaram é ver os frutos, né? Ver os frutos já hoje, nas sessões, ver o entusiasmo, ver que se mantém 50 a querer ler a Bíblia, não é? E pronto, e para mim isso ao início estávamos a ver se isto corria bem, para ver se para o ano se fazia, e ali a meio disse logo, pá, não, é óbvio que isto vai fazer para o ano. E depois também, outra coisa que é interessante, e se calhar quem está em casa a pensar, a ouvir, está a pensar na mesma coisa, que é, este era um curso para jovens só. Se calhar se tivesse feito aberto a todos, estes 70 jovens não entravam, não queriam vir, mas pronto. Mas provavelmente para o ano o que se vai fazer é outra vez para jovens. Mas e os outros? Não é? Um dos grandes frutos, o grande feedback que eu tive, achei muito positivo, eram pessoas a dizer, a minha mãe também quer. Minha mãe não me parou de chatear. Mas é isto, é que se a mãe não parou de chatear, é porque o que a Vera foi dizer para casa foi extraordinariamente bom. E isso para mim, esta coisa dos pais querem, não é? De sentir que há uma comunidade mais velha que diz nós também queremos isto, para mim foi logo uma coisa de, pá, há quem esteja a viver isto mesmo a sério. Sobretudo naquelas sessões, pronto, eu estava a dizer há bocadinho, né? Abraão conhecem, Moisés conhecem, depois já não conhecem, e eram sessões que eu próprio conhecia menos, não é? A história, os livros, mas conhecia mais ou menos, e pensei, pronto, esta sessão não tem nada assim de outro mundo. E quando acabava a sessão que eu achava, portanto, os juízes, o retorno, ou não sei o quê, o reino dividido, pá, vai ser muito difícil, um tema difícil, os reis, os nomes, e depois havia sempre alguém que dizia, pá, de Simão, de longe foi a melhor. De longe, eu ouvi isto todas as sessões, de longe foi a melhor. E eu, pronto, isso surpreendia-me, de facto, é perceber que isto é um mistério, que vale a pena mergulhar, vale a pena descobrir e amar, não é? Porque uma das frases também que tive que memorizar um bocadinho, aquela frase que disse em 3 sessões diferentes, da Dei Verbum 21, não é? A palavra de Deus é a história do Pai
a falar do seu amor aos seus filhos, não é? Então, nós somos crianças a ouvir o pai a falar connosco e do seu amor por nós. E pronto, então terminamos assim o programa. Muito obrigado a estes 4 e a todos os que fizeram. Obrigada. Obrigado pelo vosso testemunho. E pronto, e acho que tenho também em nome de Deus, se posso. Não sei se sou uma figura autorizada, mas pronto, por também queremos ler isto que ele nos deixou. Pronto, se alguém tiver sugestões ou dúvidas sobre isto ou sobre outra coisa para os podcasts, fale comigo ou com o Padre Nuno, ou envie um e-mail para o e-mail que eu já me esqueci, provavelmente vamos@podcast Cascais, pronto, já não sei. Espero que o Padre Nuno não ouça até aqui. E pronto, e vamos a isso. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Vamos